Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar dos principais problemas de cultivar as suculentas no tempo, pegando aí chuva e sol direto. Agora no verão tá chovendo bastante por aqui, então as suculentas têm sofrido um pouquinho com essa temporada de chuva. Principalmente essas suculentas aqui, que eu coloquei aqui recentemente nesse cantinho, eu até mostrei aí nos vídeos anteriores, elas ficavam no terraço e agora eu trouxe aqui para o quintal. Então elas acabam sofrendo um pouco mais, porque elas não estavam acostumadas a pegar tanta chuva e tanto sol. Então até a suculenta adaptar a esse cultivo no tempo, ela acaba sofrendo um pouquinho. O principal problema que eu estou vendo por aqui é o apodrecimento de folhas e às vezes até da suculenta. Eu já perdi algumas mudinhas pequenininhas, igual essa mudinha aqui da Echeveria perle, ela acabou apodrecendo toda e acabou morrendo. Tem também o apodrecimento de folhas nessas suculentas maiores. Elas estão apodrecendo aí várias folhas. Isso aqui é comum aí no cultivo das suculentas na chuva. Nessa época do ano, elas acabam apodrecendo as folhas mesmo. O problema é quando elas apodrecem o caule, porque aí não tem como salvar a suculenta. A gente vai acabar perdendo a planta. Então a gente tem que ficar de olho. Um outro problema que eu tive aqui com essas suculentas foi a queimadura nas folhas. Essas suculentas não estavam acostumadas a pegar tanto sol direto. Então, quando eu coloquei aqui, elas acabaram sentindo, principalmente porque o sol de janeiro é muito forte. Costuma passar aí vários dias chovendo, depois vem aquele sol bem forte, então acaba queimando as suculentas. Suculentas mais resistentes, igual essa Crassula capitella campfire, nem sentiram a mudança de local. Ela continua bem bonita e tá ficando mais bonita, porque o sol tá deixando ela mais colorida. Outra suculenta que também não sentiu é essa Sedeveria. Já esse vasinho aqui de Graptocedum bronze acabou que apodreceu todas as folhas. E essa é uma suculenta bem resistente. Eu não acho que seja por causa do substrato, porque esse substrato que eu estou usando aqui é um substrato bem drenável. Tem bastante componentes nele que fazem aí essa drenagem, como por exemplo a palha de arroz carbonizada, a perlita expandida, o carvão vegetal triturado. Então é um substrato aí que não retém muita água. Mas mesmo assim a suculenta sentiu. Eu acho que isso aqui é um fungo. Eu até apliquei o fungicida aqui nela ontem. Eu não sei se vai funcionar porque eu apliquei à tarde, aí à noite choveu. Mas vamos ver aí o que vai acontecer com esse vasinho de Graptocedum bronze. Eu acho que tem a possibilidade de soltar brotações aqui nos caules, porque eles estão verdinhos e saudáveis. Eles não apodreceram. Tem um outro vasinho de Graptocedum bronze aqui que não sentiu nada a mudança de local. E esse daqui estava em um ambiente muito mais sombreado do que aquele vasinho que eu mostrei anteriormente. E olha aí como ele tá. Tá aqui bem, não caiu nenhuma folhinha, não apodreceu, tá bem bonitinho. Então, varia aí de planta para planta. Às vezes pode ser um fungo também. Eu quero mostrar aqui algumas suculentas que me surpreenderam, que são essas suculentas aqui, que na verdade são caules decapitados. Tem aqui esse caule decapitado da Echeveria Beatrice. Essa mudinha aqui que brotou no caule tá perfeita. Ela não sentiu nada a mudança de local, não sentiu aí o cultivo na chuva. Ela não apodreceu folhas, tá bem bonitinha aqui. E eu achei que ela sentiria, porque ela estava em um local mais sombreado no terraço. Esse caule aqui da Echeveria Debbie já sentiu um pouquinho, já apodreceu algumas folhas, mas as folhas que apodreceram eram as folhas que eu tinha deixado no caule quando eu fiz a poda. As mudinhas que brotaram no caule estão perfeitas. Elas não apodreceram nenhuma folhinha. Por isso eu até estou retirando aqui essas folhas que apodreceram, porque eu não quero que essa podridão passe aí para as mudinhas. E brotaram várias mudinhas nesse caule. Olha aí que gracinha as mudinhas da Graptoveria Debbie. Então vamos ver aí se ela vai continuar se desenvolvendo bem aqui nesse local. Esse caule aqui da Echeveria perle não sentiu nada aí também a mudança de local. As rosetinhas, as mudinhas que brotaram no caule estão bem bonitinhas. Olha aí, estão até ficando coloridinhas.
E olha como tá lindo aqui esse caule da Graptoveria fantome. Eu já nem sei mais quantas mudinhas tem aqui. Ele brotou várias mudinhas. Tá tão bonitinho que eu tô até com dó de tirar essas mudinhas. Um outro problema aí bem comum desse cultivo das suculentas na chuva é o apodrecimento aí do caule bem próximo às raízes. E foi isso que aconteceu aqui com esse sedum. Ele apodreceu ali bem perto do substrato. Eu imagino que seja por causa do excesso de umidade. Uma outra suculenta que também não sentiu nada a mudança de local é o Sedum Adolphe ou Sedum Golden Glow. Ele tá bonitinho e tá até pegando uma corzinha aqui. Essa é uma suculenta bem resistente também. A Kalanchoe Thyrsiflora ou suculenta orelha de elefante também tá bem bonita. Eu já tinha mostrado ela aí no vídeo passado. Parece que ela está até gostando desse cultivo na chuva. Quando ela estava lá em cima, ela tinha dado umas pintinhas pretas, um fungo. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, ela ainda não desenvolveu nenhum tipo de fungo. Tá bem bonita e saudável. Tá bem linda, né? Agora eu quero mostrar outras suculentas que já tem um bom tempo que eu cultivo elas na chuva, que são as suculentas aqui do Jardim Vertical. Eu tenho aqui esse vaso de Sedum rubrotinctum. Olha aqui como que ele caiu várias folhinhas. Todo ano, nessa época de chuva, essa suculenta costuma perder aí algumas folhas. Mas aí depois que passa a temporada de chuva, ela brota toda. Esse ano eu acho que eu vou precisar fazer um replante nela porque ela já está bem comprida. Aconteceu a mesma coisa aqui com o Graptosedum bronze. Ele também perdeu bastante folhas, mas as rosetas aqui da ponta estão bem perfeitas. Costuma aparecer também umas pintas pretas. Isso é um tipo de fungo. Já essa minha Sedum nussbaumerianum também não sentiu nada essa temporada de chuva. Olha como essa suculenta tá bonita e colorida. Ela quase não caiu folhas e continua aqui se desenvolvendo super bem. Essa também é uma suculenta bem resistente aí, e ela aguenta passar esses períodos de chuva. Na verdade, todas essas suculentas são resistentes, mas pode acontecer delas perderem folhas nessa época do ano. Um outro problema bem comum aí nessa época do ano é o aparecimento das lesmas e dos caramujos. Passou um caramujo por aqui e olha o estrago que ele fez aqui nessa suculenta. Ele comeu todas as rosetinhas aqui de dentro desse vaso e deixou apenas essas rosetinhas aqui da borda do vaso. Isso foi porque eu vi que ele estava atacando aqui a suculenta, senão ele tinha comido toda a minha planta. Então a gente tem que ficar de olho aí nas suculentas, porque esses caramujos são terríveis. E se a gente não percebe o ataque deles, eles comem toda a nossa planta. Por isso é sempre bom colocar um lesmicida aí nas suculentas nessa época de chuva, que é a época que os caramujos proliferam bastante. A paraguaense está bem bonita, perdeu algumas folhas, mas ela é bem resistente, então ela não sente muito a chuva. Essa plantinha aqui também tá bem bonita. Aqui embaixo tem essa rosinha do sol variegata. Ela também tá gostando bastante aí desse período de chuva. Olha o tanto de brotinhos que ela soltou. Depois eu vou até retirar esses ramos mais velhos aqui dela e vou deixar ela se renovar. É muito linda essa suculenta, né? Uma outra que eu tive bastante problema com ela na temporada de chuva do ano passado é essa Sedum burrito. Ela apodreceu o caule e eu tive que decapitar ela e replantar ela novamente. Esse ano ela não teve esse problema. O caule dela tá aqui perfeito e ela tá bem bonita. Tá com essa coloração um pouco diferente porque ela pegou bastante sol por aqui. Ela pega ainda, né? Uma outra que tá bem bonita também, não tive problema com ela de apodrecimento, só perdeu algumas folhas aqui de baixo, mas isso aqui é normal. Com o tempo a suculenta vai descartando essas folhinhas. É sempre importante a gente retirar essas folhas e jogar fora, porque elas podem ser esconderijos para cochonilhas no substrato. Essa daqui é a Pachyphytum rockeri. É uma suculenta que eu considero de fácil cultivo. Ela demora aí um pouquinho para crescer, mas ela costuma crescer bastante. Essa aqui já está precisando de um replante porque as rosetas estão bem grandes e começando a sair aqui para fora do vaso.
em breve eu vou fazer o replante dela. Então, pessoal, esses são os problemas mais comuns aí no cultivo das suculentas na chuva. Me conta aqui nos comentários se você está tendo algum desses problemas aí no seu cultivo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as suculentas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo contando 5 dicas para ter sucesso aí no cultivo das suculentas no tempo pegando chuva e também uma playlist de dicas de cultivo de suculentas. Eu espero por você nesses vídeos.